Olá pessoal, estamos aqui para a resolução de mais uma questão do IFRJ, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Essa questão é da prova do processo seletivo para o ensino técnico integrado com o ensino médio para os alunos que iriam cursar em 2014. Essa questão ela foi pedida pelo nosso aluno Reginaldo Batista. E estamos fazendo aqui. Ô Reginaldo, um abração aí, boa sorte aí nos seus estudos. Vamos à leitura do enunciado. Para um determinado experimento científico, o gráfico indica o aumento de temperatura de certa substância, quando aquecida, e a quantidade de certo elemento químico presente nesta substância em função do tempo. As funções que definem a temperatura da substância e a quantidade do elemento são, respectivamente, e aí tem as opções. Então, esta função, esta questão é uma questão que utiliza as seguintes matérias, basicamente. É uma questão de função de primeiro grau, né? Função de primeiro grau. Que também explora os conhecimentos relativos a gráfico, né, análise de gráfico, né, porque as informações estão todas no gráfico, e consequentemente do plano cartesiano, né. Essas três matérias aí são necessárias para nós entendermos bem essa questão. Então, beleza, vamos à resolução da questão. Primeiramente, aqui vamos destacar algumas informações fundamentais para a questão, que são poucas informações. Primeiro, tô definindo aqui, ó. Tô na verdade definindo que o eixo X eu vou escrever de vermelho, tá? Para, digamos assim, facilitar a visualização. E o eixo Y vou escrever de azul, ok? Então sempre quando eu estiver falando do eixo X, de valores do eixo X, que é o eixo da horizontal, é vermelho, e da vertical o Y azul, ok? Beleza. Só para reforçar aqui, ó. Aqui nós temos a notação padrão de pares ordenados, né, no plano cartesiano. O X em vermelho e o Y em azul, ok? O padrão é só ser X e Y, né, sem ser vermelho e azul. Botei vermelho e azul para facilitar a visualização. Beleza. Agora vamos realmente pegar algumas informações da questão. Destacar aqui, né, o primeiro gráfico é temperatura, né? Estou destacando aqui de amarelo e vou colocar aqui, pintar aqui de amarelo a linha que representa o gráfico de temperatura. Então, onde eu escrever de amarelo, né, aqui, ó, nesses balões aqui, estou referindo a este gráfico aqui da temperatura, que é amarelo. E da mesma forma, onde eu escrever de roxo, vai ser a quantidade, né? A quantidade estou definindo aqui que eu estou escrevendo de roxo. Estou pintando aqui a linha do gráfico da função da quantidade em roxo, e eu estarei escrevendo aqui, ó, nesse pedaço aqui. Tudo que eu for escrever referente ao gráfico roxo, eu vou escrever aqui. Beleza. Agora, para nós podermos definir a função, nós temos que pegar alguns pontos que nós sabemos os valores de x e y, né? Então vamos primeiro destacar aqui alguns pontos do gráfico para nós começarmos a análise. Aqui o primeiro ponto é esse aqui, né, da temperatura, né, é o primeiro gráfico. Então vamos começar por aqui. Veja bem, este ponto aqui nós temos que identificar qual é o valor de x e qual é o valor de y. O valor de x e o de y, na verdade, eles começam aqui, né, esse aqui é a origem, aí eles começam a crescer para cá e começam a crescer para cá. O x cresce para cá e o y cresce para cá. Só que este ponto aqui ele está na origem, né? Ou seja, onde os dois valores, né, x e y, são zero. Então vamos escrever o valor deste ponto aqui, ó. Siga a setinha amarela, não dá para ver direito, mas é aqui, ó. Eu vou escrever aqui. X é igual a zero e o y igual a zero, ó. Tá vendo? Estou escrevendo aqui, ó. X representa aqui e o y representa aqui, assim que faz a representação do par ordenado, x e y. E eu estou escrevendo aqui para destacar o valor de x e o valor de y. Nesse ponto, x igual a zero e y igual a zero. Beleza. Agora vamos para o próximo ponto do gráfico.
Vamos ainda continuar aqui no gráfico de temperatura. É este ponto aqui, veja, é o único outro ponto do gráfico de temperatura que a gente tem alguma informação. Mas olha, veja bem, o valor nesse ponto aqui, quanto é que vale o x? O x vale 2, ó, tá vendo? A gente joga aqui e vê quanto é que mede aqui, ó, 2, está escrito aqui. Então o x desse ponto aqui é 2. Mas e o y? Não está definido, ó, não tem nenhum valor aqui escrito, então a gente não tem como saber. Mas vamos deixar registrado essas informações. Aqui, ó, seguindo a seta, escreverei aqui, ó. O x, né, como eu falei, vale 2. E o y vale y, né? Coloquei aqui y porque a gente não sabe quanto é que vale. Ó. x2 e y valem algum valor que a gente não sabe qual que é. Então não vamos conseguir escrever o gráfico da função da temperatura por enquanto, porque tem uma incógnita, né? Só para registrar aqui, y é uma interrogação. Não sabemos quanto que é. Beleza. Agora vamos para o gráfico da quantidade, o gráfico de roxa. Vamos para esse pedaço aqui. Então, vou definir aqui, ó, x e y novamente, só para você saber, né, onde é que aqui vai estar o x e aqui vai estar o y. Beleza. Mas vai estar de verde, de azul e vermelho também. Então vamos lá marcar o primeiro ponto aqui, ó. Primeiro ponto aqui do gráfico, aqui, ó. À esquerda aqui, ó, esse ponto aqui. Vamos escrevê-lo aqui. Seguindo a seta roxa. A seta roxa dá para ver e tal, então beleza. Então, o valor de x. Quanto é que vale o x aqui, ó? Aqui, só jogar para cá, ó, ele está nessa regrinha vermelha. O valor de x, né, desse ponto na régua vermelha estaria aqui, ó, que é 0, na origem também. E o valor de y é o valor nessa régua azul aqui, que é o próprio 3, está indicado aqui. Então por isso, ó, x igual a 0 e y igual a 3. Então, e aqui eu vou escrever os valores mesmo, né? x0 e y3. Beleza. E agora vamos escrever um outro ponto aqui do gráfico da quantidade de roxo, né? Aqui, ó, esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, quanto é que vale x? Na régua vermelha, ó. Na régua vermelha, o x, ó, vale 3. E o y? A gente tem que fazer a projeção aqui na régua azul. Quanto é que vale? O y aqui desse ponto vale 0, né? Tá na origem de novo. Então é x vale 3 e y igual a 0. Então vamos lá. Escrever aqui x igual a 3 e y igual a 0, né? Pares ordenados. E aqui escrito por extenso, digamos assim. Então beleza, na quantidade, o que acontece? Nós temos as informações completas de 2 pontos. Isso é o suficiente para nós definirmos a função, né? A função de primeiro grau. Então beleza, vamos escrever aqui quantidade, né? Vamos escrever a função de primeiro grau da quantidade, baseado, né, nesses 2 pares ordenados aqui, né? A função de primeiro grau tem o seguinte formato: y igual a ax mais b, onde a é o coeficiente junto ao x e o b é o termo independente. Então vamos lá, vamos pegar o primeiro par, esse aqui, ó, esse par aqui, esse ponto aqui que sabemos, extraímos essas informações do par ordenado, né? Vamos usar esse ponto, x igual a 0 e y igual a 3, né? Relembrando aqui a anotação aqui, a forma da anotação: x em vermelho e y em azul. Então beleza, vamos substituir o valor de x e de y nesse formato aqui. Então teremos y, né, o valor do y aqui, 3, igual a não sabemos quanto é que é, substituímos o valor de x aqui, ó, 0, mais b. Por que eu escolhi esse par, o 0 e 3? Justamente porque o x é igual a 0, que aí vai facilitar as nossas contas. O que vai acontecer? Ele vai zerar esse termo aqui, vai sobrar só 3 e b. Então o que teremos? 3 igual a b, ou b igual a 3, né? Tanto faz. Então vamos reescrever aqui o formato padrão aqui da função de primeiro grau, substituindo o valor de b. O que teremos? Teremos y igual a que a gente ainda não sabe quanto é que é, x mais 3. O y e o x vão ser sempre escritos como x e y, né? Porque eles são as variáveis, eles variam. O b e o a são valores constantes. Depois de definido, eles não mudam mais para esta função.
Então agora vamos usar o segundo par que nós descobrimos, né? Que é esse ponto aqui. Descobrimos que o x nesse ponto é 3 e o y vale 0. Então vamos escrever aqui x e y, substituindo agora nesta fórmula aqui, né? Porque a gente já sabe que o b é igual a 3. Então beleza. O y, que é o azul aqui, 0, vai ser igual a a vezes 3, que é o x, mais 3, que a gente já tinha descoberto o valor de b, né? Beleza. Aí só fazer as contas, passa o 3, esse 3 que está aqui somando para o outro lado, subtraindo, né? 3 vem para o outro lado do igual, da igualdade, mudando o sinal, menos 3, igual a vezes 3. Passo o 3 do a para o outro lado, fica menos 3 dividido por 3, igual a a, ou seja, a igual a menos 1. Então descobrimos aqui o valor de a. Então reescrevendo aqui a função, teremos, substituindo agora o valor de a e o de b, que também já tínhamos substituído anteriormente. Teremos y igual a menos 1, que é o valor de a, x mais 3. O menos 1 a gente não precisa escrever, então podemos escrever simplesmente menos x, né? Então vamos substituir aqui. Y igual a menos x, esse menos vem do menos 1, né? Tá de preto aqui, né? Do a, menos x mais 3. E podemos escrever também de uma outra forma, que é assim: x igual a 3 menos x. Tanto faz escrever desse jeito ou desse jeito. Mas por que eu inverti? Tanto faz por que eu inverti, né? Porque é o seguinte, vamos olhar aqui para as respostas. Ver se você encontra alguma resposta, no caso da quantidade, né? Quantidade, né? Ele falou respectivamente, temperatura e quantidade. A gente descobriu a primeira quantidade, que é as segundas funções aqui. Agora temos que procurar aqui. A gente consegue encontrar esse formato aqui, y igual a menos x mais 3, aqui, esse pedaço aqui? Não, nenhum começa com menos x. Então, poxa, será que a gente fez errado? Não, a gente pode inverter, ó. Y igual a 3 menos x. Y igual a 3 menos x tem aqui, ó. Esse aqui é exatamente esse formato, y igual a 3 menos x, e a letra B também, para a quantidade. Então, beleza. Essas duas opções são as respostas possíveis. E com isso a gente pode já eliminar a C e a D, né? Que não é y igual a menos 3. Na verdade está escrito aqui y igual a mais 3 nos dois. Então não é, já podemos eliminar de cara, não é a letra C e não é a letra D. Então beleza. Essa é o formato da função de primeiro grau da quantidade, desse gráfico aqui, ó. Beleza. E agora o que faremos? Repare que esse ponto aqui, que a gente não sabe o valor de y, né, da temperatura, esse ponto aqui também é um ponto do gráfico da quantidade, né? Na verdade, esse ponto aqui do 2 aqui, ó, que o x é igual a 2, é um ponto em comum às duas retas. Tanto a reta da temperatura quanto da quantidade, elas se encontram neste ponto aqui. Então, eu não sei quanto que vale esse ponto baseado no gráfico da temperatura, mas baseado no gráfico da quantidade eu posso descobrir. Por quê? Eu já tenho a função, então eu só falo assim: quando o x na quantidade, ó, quando o x vale 2, quanto é que vale o y? E aí eu vou ter o valor do y aqui nesse pedaço aqui. E que vai ser nesse ponto aqui, o y e o x vão ser iguais, tanto para a quantidade e para a temperatura. Então vamos lá, vamos escrever isso que eu estou falando. Vamos colocar aqui, né, os valores do par, né, como eu fiz anteriormente, né? X igual a 2, né? Mesma coisa que eu fiz aqui. E y igual a y, que eu não sei quanto é que é. X igual a 2, né? Y é a incógnita. Só que agora eu tenho uma equação da função da quantidade, então eu vou usá-la. Y igual a 3 menos x, né? Daqui, tirei daqui. Peguei essa equação aqui que a gente calculou e vou usá-la, substituindo aqui as informações que eu tenho aqui, ó. Quanto é que eu tenho? Tenho o quê? Só x, né? Então substituo. Y igual a 3 menos x, ó. Substituo o valor de x por 2. 3 menos 2, né? X igual a 2, substitui aqui. Então beleza. Y igual a 1. Olha só, descobri quanto vale esse valor aqui de y. Esse valor aqui, ó.
valor de y desse ponto, que vai ser o mesmo, né, do outro ponto. Então o par ordenado é 2 e 1, ou seja, x igual a 2 e y igual a 1. Vamos pegar essa informação e jogar para cá, ó. Onde estava faltando y não falta mais, eu já sei quanto é que é o valor, porque são os mesmos valores, é um ponto em comum das duas retas. Então vamos escrever aqui 2, né, x igual a 2 e y igual a 1, ou seja, aí fica o par 2 e 1, assim como era aqui, porque é um ponto em comum. Beleza. O que acontece agora? Para a temperatura, agora nós temos os dois pontos que nós precisávamos. Temos esse ponto aqui e esse ponto aqui, completos. Então vamos fazer a mesma coisa agora para descobrir o gráfico da temperatura. Voltando à forma inicial da função de primeiro grau, que é y igual a ax mais b. B ficou meio apagado. Beleza, vamos lá. O que a gente faz? Escolhe um dos pares. No caso, o par em que o x é igual a 0. O par é 0 e 0, ou seja, tanto o x quanto o y é igual a 0. Então o que teremos? 0 vai ser igual a vezes 0 mais b. Olha só, deu b igual a 0. Não é à toa que ele está meio apagado, né? Coincidência. Vamos lá, então vamos reescrever esse formato aqui da função de primeiro grau, substituindo o valor de b. Teremos então y igual a x mais 0, ou simplesmente y igual a x. Não tem mais o b, né? b igual a 0. Vai ficar, não precisa nem escrever. Beleza, vamos continuar aqui, né? Na evolução, temos que achar agora o a. Vamos pegar mais um par, que é esse segundo par aqui que a gente acabou de descobrir o y. X igual a 2 e y igual a 1. Vamos substituir aqui. Teremos y 1 igual a vezes x, que é 2. Então fica 1 igual a vezes 2. Passando o 2 para o outro lado, teremos 1 dividido por 2 igual a, ou 1 sobre 2 igual a. Ou, escrevendo de outra forma, a igual a 1 sobre 2. Beleza. Então vamos voltar aqui para esse formato aqui, substituindo o a, né? Y é igual a x. Então vamos simplesmente substituir o a. Teremos y igual a 1 sobre 2, que é o valor de a, vezes x. Esse é o formato, a fórmula do gráfico da temperatura, o gráfico em amarelo, esse aqui. Beleza, então temos aqui, vemos que é essa a resposta aqui, ó. 1 sobre 2x é o gráfico da temperatura, e o gráfico da quantidade já tínhamos marcado aqui que está correto, né? Y igual a 3 menos x. E assim concluímos mais uma questão do IFRJ, né? Confirmando aqui, e escrevi errado, letra B, né? Letra B de bola, não D de dado. Se você gostou, clique em gostei. E se você quiser dar alguma sugestão, assim como você fez com o Reginaldo Batista, coloque aqui nos comentários. Ok, pessoal? Falou, até a próxima. E siga-nos no Twitter também, nesse endereço.